da jovem assassinada no último final de semana na região sul fala pela primeira vez sobre a dor de perder a menina e você vai ver também. A Prefeitura de Criciúma recebeu a denúncia de uma casa onde uma senhora acumulava muito lixo. A casa bem ali atrás, onde nós vamos trazer os detalhes na reportagem sobre a situação crítica encontrada nesta casa, onde até ratos estavam vivendo ali. Atacante Otero aparece nos treinos do Criciúma e goleiro Ayrton também está recuperado. Quem apareceu pela manhã foi o lateral direito Marcinho, que inicia a transição da lesão na vértebra. Daqui a pouco, detalhes do Tigre, que joga aqui sábado no Majestoso contra o Goiás. Essas e outras notícias você acompanha a partir de agora aqui no RTV News, que já está no ar. noite, 6 horas mais 31 minutos. Estamos chegando com mais uma edição do RTV News para você. Hoje, quinta-feira, 13 de agosto de 2026. Você acompanha a gente aqui pelo nosso canal do YouTube, @RTV Criciúma, e no Instagram, @RTV Canal 19 Oficial. Você interage conosco no WhatsApp, 998530757, 998530757. Manda seu bairro, manda onde você está assistindo a gente. Tá chovendo aí, aquele meme? Então, se tá chovendo, se tá frio, como você tá em casa, tá debaixo das cobertas, você acabou de chegar, enfim, interaja, se comunique conosco, que a gente gosta disso, desse calor humano com você. Você pode fazer parte da nossa equipe através desses canais de comunicação e também acessando o nosso site, canal19.com.br, para você estar com a gente juntinho e fazer a nossa programação e lá acompanhar as notícias que passam aqui e outras que vão surgindo durante o dia. Gente, o caso que chamou mais atenção nessa quinta-feira. Daqui a pouco a gente vem com chuva, a gente vai trazer as informações da família da jovem assassinada lá no Sangão e que comoveu a região. A mãe vai falar pela primeira vez, o Marco Búrigo conseguiu, através das amizades, através das nossas parcerias, a entrevista da mãe da jovem. Mas antes, eu vou falar sobre essa doença que é escondida, é camuflada e que prejudica a família, que é a acumulação. E através dessa doença, a Prefeitura de Criciúma começou nessa quinta-feira uma operação de limpeza em uma casa. Gente, é na área central, é atrás de um prédio, é bem no centro, coração da Centenário. O imóvel acumulava uma grande quantidade de sujeira, podridão e chegou até ter rato, mas não é ratinho, é ratazana, oferecendo risco à saúde de moradores, vizinhança, enfim, de todo mundo. A ação aconteceu durante todo o dia com diversas equipes e até o prefeito foi para lá. Amanda Carioca, conta isso daí pra gente. Uma situação assustadora aqui na rua Monte Castelo, no bairro São Cristóvão, nessa casa bem ali atrás. Uma denúncia que chegou na manhã desta quinta-feira para a prefeitura de uma acumuladora nessa casa. E o prefeito de pronto, né, chegou aqui junto com a equipe da Defesa Civil para acompanhar essa situação. Já tinha visto algo parecido com isso, prefeito? Na realidade, essa situação ela ocorreu ontem, né? Nós estávamos junto com o diretor da Defesa Civil, o Fred, fazendo monitoramento das limpezas dos rios da nossa cidade. Quando recebemos a notícia, né, através de imagens, né, do Campos, que é o policial que faz a ronda aqui em toda essa região do bairro São Cristóvão Comerciário, e de pronto nós chegamos aqui ontem, né, e a situação não era apenas, né, de uma senhora que tem, né, o hábito de acumular, né, lixos e tantos outros utensílios. Ela foi para além disso. Num primeiro momento, né, uma resistência muito grande, né, da senhora,
hora, inclusive em conversar conosco. Em momento algum ela abriu possibilidade de nós entrarmos na casa, ao lado um cachorro também que o tempo todo ficava também ali acuando, enfim. E aí quando a gente conversou, fez todo o acolhimento, me identifiquei como prefeito, disse a ela que o que nós estávamos fazendo ali era no sentido de ajudá-la, entender o que ela precisava. Aí sim ela conseguiu sair então da casa e aí nós começamos a conversar e aí começaram a vir outras situações. Ela relatou que tem 3 filhos, dos quais 2 estão e vivem nas ruas, são dependentes químicos. E aí ela confessou que um dos filhos estava dentro da casa, inclusive, motivo pelo qual a gente acionou toda a nossa equipe da abordagem, Secretaria da Assistência Social. E ontem mesmo nós já fizemos o encaminhamento do filho para a internação, ele já está na comunidade terapêutica. E ela aceitou então também fazer este primeiro atendimento que foi feito no nosso CAPS. Toda a nossa equipe da saúde deslocou-se para cá, já fica aqui também meu agradecimento a todos, a equipe da nossa saúde. Do CAPS, o médico atendeu ela e já fez o encaminhamento para o Instituto Psiquiátrico do Estado de Santa Catarina. Ela já está lá e aí agora, naturalmente, a gente trouxe, junto com a Defesa Civil, laudado pelo nosso diretor, a possibilidade de entrarmos na casa. E aí sim, como você iniciou a pergunta, é assustador. Sabe, o que eu vi aqui, eu te confesso que nunca havia visto na minha vida. A casa não tem sequer um espaço para 2 pessoas caminharem. A casa está toda ela envolta de materiais, de utensílios. A cama que ela dormia só tem espaço para de fato ela ficar com meio corpo na cama, envolta de tantos utensílios, de tanto acúmulo de lixos, enfim. Enfim, toda a parte da mobília, a cozinha empilhada de louças, enfim. Provavelmente já de anos que não consegue fazer a limpeza. E claro, agora ela está sob os cuidados da saúde do município. Os filhos, a gente está também encaminhando agora a 2ª filha também para internação, porque a 2ª filha esteve aqui ontem. Naturalmente, agora a nossa abordagem está também aí tentando encontrá-la para fazer esse encaminhamento. E agora, Amanda, a gente faz toda essa limpeza aqui e naturalmente quando ela tiver a alta, ela continuará no tratamento com a nossa equipe da saúde para tentar ressignificar a sua vida. A gente precisa fazer isso todos os dias. As pessoas, às vezes, elas desistem das próprias vidas, mas nós não temos o dever, nós não temos o direito, melhor dizendo, de desistir da vida dessas pessoas. Por isso que nós estamos aqui, conversamos inclusive com os vizinhos aqui próximos também, todos eles relataram que são pessoas boas, são pessoas decentes, mas enfim, as drogas entrou no berço familiar. Eu acho que isso tudo acabou trazendo essa situação. Aqui a gente encontrou ratos, e não foram ratos pequenos, a gente encontrou situações aqui dentro da casa, sabe, sub-humanas. Não há de você entrar lá e conceber ou compreender que pessoas moram ali. O cão, o cachorro, o nosso núcleo de bem-estar animal já veio aqui, já resgatou ele, também está fazendo os atendimentos que são necessários para o cão. Assim que se restabelecer e ela poder voltar, também naturalmente o cão será devolvido aqui para ela. Tá certo, então, prefeito. Muito obrigada aqui pelas informações. O prefeito Wagner Espíndola falando dessa situação realmente assustadora, aqui em Criciúma, no bairro São Cristóvão, desta casa, bem ali atrás, onde essa senhora acumulava muito lixo dentro da casa. Agora esse trabalho continuará sendo realizado pelas equipes da Prefeitura e também da Defesa Civil aqui de Criciúma. Obrigado, Amanda. Obrigado, Nilson Carioca. Gente, é uma doença, acumulação é doença, sim, de fato, psíquica, comprovada. Como disse o prefeito, essa senhora foi encaminhada ali para esses procedimentos de análises médicas, enfim. O filho também foi encaminhado para internação. É o que o município pode fazer nesse momento. As pessoas, têm a ajuda de familiares ou não, enfim, nesse caso dessa senhora, sem julgamentos, a família inteira está com algum transtorno. Então, o município teve que intervir, teve que ir atrás, até porque desse acumulado pode vir doença para outras pessoas que estão ali em volta. Imagina o tamanho dos ratos, gente. Uma criação, uma família inteira. E a gente acha que só em filme, só em documentário na internet ou então no canal a cabo que a gente vê isso daí, tava ali, vizinho, do lado de casa.
E não é o primeiro caso em Criciúma. O ano passado também já teve duas situações que atuaram fortemente a Defesa Civil. E se você tem algo desse mote, né, aí dessa envergadura, comunique os canais aí de defesa do município, Defesa Civil, a Prefeitura, enfim, denuncie para que eles possam atuar. Olha só, a chuva forte deixou um rastro de estragos no sul do estado nessa quinta-feira. Braço do Norte foi o município mais atingido, com alagamentos, deslizamentos de terra e famílias que precisaram deixar as suas casas. O Marco Búrigo está trazendo agora para a gente o balanço dessas principais ocorrências do mau tempo da região. Conta, Marco. Michele Veiga, a quinta-feira foi de muita chuva na parte da manhã em vários municípios aqui do sul do estado. Há essa expectativa de mais chuva, pelo menos até o final de semana, mas especialmente na manhã de hoje, algumas cidades tiveram deslizamentos, alagamentos e prejuízos. O município que mais teve prejuízo foi o de Braço do Norte, onde nós tivemos ruas alagadas e inclusive deslizamento, onde até no bairro Floresta, um bairro da cidade, nós tivemos 3 casas que ficaram ameaçadas e famílias tiveram que ser retiradas dos imóveis rapidamente pela Defesa Civil. Alagamentos também e granizo foram registrados, por exemplo, em Tubarão, granizo, muito granizo, e na região de Bom Jardim da Serra, no Planalto Sul. O solo ficou encharcado e a chuva deixou encostas mais vulneráveis e deslizamentos aconteceram. Bombeiros e Defesa Civil estiveram trabalhando incansavelmente na manhã de hoje e o monitoramento começou a ser maior depois que a chuva cessou, pois acontecem episódios de deslizamento depois do término da chuva. Mas o município que mais teve prejuízo, portanto, foi o de Braço do Norte na manhã desta quinta-feira. Voltamos contigo, Michele. Que pena, né? Solidariedade aí a todos. Obrigado, Marco Búrigo, pelas informações. Me perdi no Marco aqui, gente. Me perdi, desculpa. E você vai ver daqui a pouco mais informações sobre a chuva por aqui também. As equipes da Defesa Civil de Criciúma já estão trabalhando em relação às ações preventivas por conta do El Niño. Previsão de fortes chuvas ao longo desta quinta-feira e essa chuva que deve se estender ainda até o fim da semana. O sul de Santa Catarina tem potencial, força econômica e grandes demandas para o seu desenvolvimento. Para transformar prioridades em resultados, a região precisa de representatividade. Por isso, é importante escolher candidatos que conheçam a realidade do sul, compreendam seus desafios e estejam comprometidos com o nosso desenvolvimento. Dê mais voz ao sul com o seu voto. Nestas eleições, vote em candidatos da região. Uma campanha. A SIC, ICDL, Criciúma e Fortgreen. Apoio RTV. No coração de Criciúma, a 99 Óticas reúne saúde visual e economia em um só lugar. Aqui você encontra consultas oftalmológicas com valor acessível e um atendimento acolhedor do início ao fim. Tudo para oferecer mais segurança e precisão na hora de cuidar da sua visão. Encontre o modelo ideal com armações por R$ 99,00 e lentes de alta qualidade para sua visão. Qualidade e conforto com atendimento personalizado. 99 Óticas, cuidando da sua visão com qualidade e economia. A missão da saúde de Criciúma é cuidar cada vez melhor de você. Só no último ano foram mais de 4.400.000 atendimentos e mais de 1.200.000 consultas médicas. Entregamos novas unidades de saúde e muitas outras ainda serão entregues. No total, são 13 novas unidades de saúde para melhorar ainda mais o atendimento à população em diversos bairros. A saúde de Criciúma não para e vem muito mais por aí. Saúde de Criciúma, de frente para o futuro. Financiar ou regularizar um imóvel não precisa ser complicado. Mas a burocracia pode travar tudo. E é aqui que entra o despachante imobiliário. Nós cuidamos de toda a parte documental para você financiar seu imóvel com segurança. E focar no que realmente importa: adquirir seu imóvel. Fale conosco e resolva seu imóvel sem dor de cabeça. Macari e Espíndola Despachante Imobiliário. Aqui realizamos o seu sonho. 6h45, de volta aqui com o nosso RTV News, edição dessa quinta-feira, 13 de
agosto, eu ia falar maio, não sei porquê. 13 de agosto de 2026. 13 de maio, Criciúma Esporte Clube. Daqui a pouco a gente vai falar de 2 ações do Tigre. O jogo e também um documentário que está sendo lançado. Já o Marcão vem com essas informações. Em meio ao El Ninho, a Defesa Civil de Criciúma segue em alerta devido aos dias de chuva na região. As equipes continuam monitorando as condições do tempo e os possíveis impactos causados pelo excesso de chuva. A Amanda conversou com o Fred Gomes, que é coordenador da Defesa Civil de Criciúma, e também da ANREC. Conta, Amanda. Aproveitando essa situação, essas ocorrências que estão acontecendo nesta quinta-feira, ali em relação àquela casa com acúmulo de lixo, as equipes da Defesa Civil estão atuando aqui já desde ontem, desde quarta-feira, atuando. E além de estar atuando nesta ocorrência desta casa, a Defesa Civil está também trabalhando constantemente em relação às ações preventivas devido às chuvas, essas fortes chuvas que começaram ontem e devem se estender aí pelos próximos dias. Pensando nisso, a Defesa Civil também está realizando trabalho de limpeza dos rios, além de outras ações. Vamos conversar agora com o Fred Gomes, ele que é o responsável pela Defesa Civil aqui de Criciúma, para saber um pouco sobre essas ações que estão acontecendo. Então, primeiro meu cumprimento a vocês aqui que nos assistem. É isso mesmo, a gente tem uma série de serviços, né? Até o pessoal vai apertar, Fred, mas está meio chateado hoje. Estou chateado com o que a gente viu aqui já desde ontem nesses atendimentos. É bem complicada a situação, mas vamos voltar para o que tu me perguntaste. A gente está monitorando sim desde ontem. A gente tinha essa previsão quarta, quinta e sexta, principalmente com volume de chuva um pouco mais acentuado e com declínio da temperatura, né? Então a gente ontem já começou a ver que estava um pouquinho mais frio e isso vai permanecer até sexta-feira. Sábado chove também, mas sábado a gente tem um aumento da temperatura, então a gente vai ter um pouco menos de frio, né? E domingo também chove, pelo menos aí na parte da manhã, tem uma previsão que marca um pouquinho à tarde também. Então, pelo menos até domingo a gente tem uma previsão de chuva. Esse acumulado aí, ele pode chegar até 75, 80 milímetros. Ontem choveu algo em torno de 30, 35 e hoje tem uma previsão de 45. Então a gente já está bem no limite do que tinha de previsão, né? Mas se a chuva continuar espaçada como ela está, se não for aquele pancadão da água, que vinha aquela chuva com muitos milímetros, a gente passa bem até então, todos os nossos rios estão ok, todas as nossas ruas estão ok, a gente não tem nenhum problema relacionado, nenhuma ocorrência relacionada às chuvas que estão acontecendo. O que a gente tem que estar atento, Amanda, já aproveito a tua audiência para isso, é que amanhã, sexta-feira e sábado a gente tem uma marcação um pouquinho maior para a questão de rajadas de vento, tá? Até peguei aqui os meus dados aqui para a gente ver, só para confirmar para ti. Isso, para sábado, tá? Para sábado e para domingo. E quando eu digo uma rajada um pouco mais forte, que ela beira aí a casa dos 40 km por hora, 43 km por hora, vamos botar até 45, né? Então, assim, como a gente vai estar com o solo mais encharcado, a gente tem que estar um pouco mais de olho nessa questão. Por normal, 40, 45 km por hora, a gente não teria problema. Então, como a gente teve um período de chuva em que o solo vai estar um pouco mais mole, vai estar mais encharcado, a gente só tem que tomar um pouco mais de atenção nesse caso. Certo. Em relação à limpeza dos rios, vocês percebem também um acúmulo de lixo sendo jogado pela população, algo também que dê para alertar nesse sentido? Ontem, Amanda, antes de vir para essa situação aqui na rua Monte Castelo, a gente estava com o prefeito ali no bairro Paraíso. A gente fez a limpeza ali, a gente já identificou que mesmo depois da limpeza já tinha lixo, e eu venho falando muito sobre essa questão do lixo. De a gente ter que tirar a geladeira da rua, mas não é função. Não, não é a minha função, mas futuramente pode ser que seja, porque essa geladeira ela pode trancar alguma coisa. Então eu já estou prevendo algo que pode acontecer. E a Defesa Civil ela trabalha antes, durante e depois de qualquer tipo de evento. Então a gente faz essas questões junto ao meio ambiente, a gente tem uma demanda muito bem atendida pela diretora do meio ambiente, a Morgana, e a gente tem essa parceria. Então, a questão do lixo nos preocupa porque a gente tem lá no nosso monitoramento também, no Centro de Controle de Operação, gente que vai descartar colchão lá onde não se deve, nas nossas câmeras de monitoramento, lixo onde não se deve, com carro, com carretinha, com carrinho de mão. A gente vai fazer um compilado dessas imagens, Amanda, e eu vou disponibilizar isso depois na rede social da Defesa Civil para ver como que o pessoal faz, porque é uma coisa que não dá para admitir mais. E em relação à denúncia, né? Por exemplo, o cidadão viu ali um descarte irregular ou também
também está com a casa comprometida agora nesse período que a gente está aplicativo, já estamos sofrendo os efeitos do El Niño. Como é que a gente pode fazer então para entrar em contato com a Defesa Civil? A Defesa Civil de Criciúma, ainda bem, e a gente tem a maior satisfação que no município de Criciúma acontece isso, né? Ela trabalha 24 horas no telefone 199, então é o ponto de comunicação quando a prefeitura também não está de repente aberta, fora do horário comercial, então 199 é o telefone da Defesa Civil. Caso a gente tenha algum problema telefônico por conta do 199, a gente sempre está também no nosso WhatsApp de plantão, que é o 48DDD, o 99162-9006. Da mesma forma, 24 horas, lá no WhatsApp é bom porque a pessoa pode mandar vídeo, pode mandar localização, pode mandar foto, áudio, descrever o que ela precisa, que as equipes da Defesa Civil, elas saem já da base da Defesa Civil mais assertivas para atender a ocorrência. Obrigado, Amanda. Obrigado, Fred. É isso, né, gente? A atenção, deu aquele problema, olhou uma rachadura que não tinha, a árvore ficou meio torta, o muro não tá legal. Gente, chama a Defesa Civil, bombeiro, os órgãos competentes aí da sua cidade para evitar problemas. Vai encharcar o solo, como disse o Fred, a chuva que Deus manda, até domingo. Aí na segunda vem o calorão. Previsão, segunda e terça-feira, de chegar aqui na nossa região a 35 graus. Isso mesmo, 35 graus na segunda e na terça. Então, assim, mudança muito brusca, mas ao mesmo tempo a gente tem que ficar de olho nesse solo encharcado nas áreas de risco. E olha só, a busca por alternativas para reduzir a conta de luz continua movimentando o mercado de energia solar, mesmo com as mudanças na legislação e a cobrança gradual pelo uso da rede elétrica. Os sistemas fotovoltaicos seguem despertando o interesse do consumidor e as residências e empresas são o alvo disso. Eu fui até Morro da Fumaça conversar com um empresário do setor para saber mais sobre essa questão e como está se desenvolvendo, não só lá no município de Morro da Fumaça, como na região. Economizar. A palavra é certa quando se fala em sistema de placas solares, o que faz com que o consumidor produza a própria energia. Marcelo Zata, que é especialista no assunto e vende também e instala o sistema, diz que ainda essa é a melhor solução para quem quer economizar na fatura de luz. Hoje em dia, cada vez se gasta mais energia, né? Tipo, fogão de indução, que quase ninguém tinha, todo mundo está tendo hoje. Carros elétricos. Hoje em dia, por exemplo, quem comprar um carro elétrico, ele tem que comprar a placa solar. Aí mesmo que a economia vai ser grande. Então, acho que o sistema solar ele só vai cada vez mais ser vendidos, principalmente por esses motivos, né? Que a energia solar energia elétrica cada vez vão ser mais consumidas. Placas fotovoltaicas têm sido cada vez mais adquiridas, tanto para o pessoal da indústria como também empresas e residências. E procurar quem realmente entende do assunto ajuda a economizar na hora de fazer as contas da instalação do sistema. O receio maior que eu vejo assim é medo de taxação do governo. Porque não tinha taxação, agora começou a taxar um pouco, eles têm medo de que taxe mais ainda e daí não vai ser viável, essas coisas, tá entendendo? Mas cada vez as pessoas estão aceitando mais porque estão vendo que gera muita economia. Fatura de energia aí, pagando tipo assim, 10, 15% do que pagava. Então, e aí vendo que alguns estão colocando e outros colocando, meu vizinho colocou, meu amigo colocou, aí vai se encorajando e cada vez mais. Está sendo muito bem vendido hoje em dia o sistema solar. Para quem pretende investir, o especialista recomenda fazer um projeto personalizado e colocar na ponta do lápis não apenas o preço dos equipamentos, mas também o consumo, geração estimada, tarifas e as regras de compensação vigentes. Na hora de construir, é sempre bom consultar para, quem sabe, já economizar desde o primeiro momento, do projeto até a instalação de todo o processo. Como eu também tenho consultor e construo, a gente já tenta fechar a obra e fechar a venda de sistema solar junto, entendeu? Alguns casos dá certo, alguns casos não dá, porque financeiramente eu construo muito financiamento no mercado Minha Vida. Então o poder aquisitivo do pessoal é um pouco mais baixo, então eles só conseguem para casa, não conseguem para o sistema solar. Quem tem uma renda melhor, a gente já consegue encaixar uma venda do sistema solar junto. A orientação é procurar empresas especializadas como a Zata Energia Solar de Morro da Fumaça e avaliar cada projeto individualmente, antes de tomar qualquer decisão de instalar ou não as placas fotovoltaicas.
Pois é, como disse o Marcelo, é um investimento que você tem que pensar, porque sai em média, de acordo com o que a gente conversou ali, entre 10 e 16 mil reais a instalação para uma residência de 4 pessoas ali, com carro elétrico, porque isso tudo gera economia. É muito dinheiro, mas ao longo prazo, gente, nossa... A gente nem fala, principalmente como ele disse, quem tem carro elétrico, tudo é indução, enfim, hoje todo mundo, a gente nem usa mais gás em casa. Aí é chuveiro elétrico, é torneira elétrica, é fogão elétrico, é forno elétrico, é tudo. Quando vê, a conta vem em 500, 600 por mês. E aí, com o sistema, ele vai se pagando ao longo do tempo. Então, é muito importante isso. Um abraço para o Marcelo, para a esposa, para o pessoal lá de Morro da Fumaça, que sempre está acompanhando o RTV News e trouxe essas informações para a gente. Um abraço para vocês. Olha só, um relato agora. Gente, senta, pega o lenço e conversa com Deus, porque é só assim, ó, um relato de doer o coração, tá? O Marco Burgo vai trazer como está a vida da mãe da jovem assassinada no último final de semana aqui na região, no Sangão, pelo namorado. A tristeza, a dor da família não vai passar nem com a prisão dele. Vai ficar com a saudade da menina dentro do seio familiar. E a gente vai acompanhar isso agora. Conta, Marco. Uma menina cheia de sonhos, que havia acabado de iniciar uma nova etapa da vida na faculdade. Sonhos interrompidos por um crime brutal que chocou Santa Catarina e também o Paraná. Joviana Evelyn Jankowski, de 19 anos, foi morta asfixiada pelo namorado em Sangão, no sul catarinense. A jovem foi sepultada nesta quarta-feira no Paraná, estado onde nasceu. Em meio à dor da despedida, a mãe Viviane e a irmã Lívia concederam entrevista à Rádio Itapuã do Paraná. Elas falaram sobre Joviana, os planos que a jovem tinha para o futuro e o episódio trágico que abreviou uma vida de apenas 19 anos. Olha, nem tenho palavras, nem dá para descrever a dor que estou sentindo nesse momento. Muito querida por nós, por todos. Ela tinha muitos amigos lá, que era o sonho dela agora, essa faculdade, estava tão empolgada. Eles começaram a namorar, só que sempre foi um namoro perturbado, bem complicado. Nunca se deram muito bem. Brigavam muito. Durante o fim de semana todo, até domingo de manhã, ela recebia essas mensagens e nas mensagens a minha irmã, ela estava escrevendo de uma forma que ela não escrevia. A minha mãe, ela cobra da gente a nossa vida profissional. Ela falou para a Joviana que ela tinha que ir trabalhar na sexta-feira, que ela tinha que ter ido, e a Joviana, ela... que até então a gente achava que era Joviana, respondeu falando que sentia muito e que amava muito a minha mãe, e pensar que foi ele que escreveu tudo isso. Ele teve a coragem de, depois de tudo que ele fez, falar pra minha mãe, escrever fingindo que era ela, falando que amava muito a minha mãe, e que no domingo à noite ela iria voltar pra casa pra conversar com a minha mãe, e nessa a minha irmã já estava falecida. Falou que aí no domingo à noite mandou uma mensagem para minha mãe falando que resolveu que ia ficar mais um dia na casa dele, desse José, que era até então o namorado dela, que ia ficar lá e que ia trabalhar, que ia voltar na segunda bem cedo para ir trabalhar. E nessa minha irmã já estava falecida e ele teve o sangue frio de pegar o celular dela e falar para minha mãe que ela ia voltar para casa e que ela estava bem. Eu acho que da Joviana também só tenho lembranças boas. Eu lembro de quando a gente era criança, ela era só 4 anos mais velha que eu lembro da gente brincando, da gente gravando vídeo pro YouTube, igual praticamente toda criança da minha geração fazia. E eu acho que fica o aviso para todo mundo que tem filha, mulher, ou para todas as mulheres do Brasil e do mundo que sempre tem pessoas, principalmente homens, com mais intenção no mundo. Se a sua filha namora com um homem, conheça ele, conheça a família. Se ela sair sozinha com ele, não leia só as mensagens, faça diferente, peça áudio, peça vídeo, faça ligação de vídeo, veja bem com quem ela está se envolvendo, e se você é mulher, leia todos os sinais que o homem te dá. Se ele começar com qualquer sinal, igual o José, ele dava sinais,
já desconfie, já qualquer coisa ligue para a polícia, sempre tem alguém à disposição de ajudar. O acusado de 21 anos confessou à polícia que aplicou um golpe conhecido como mata-leão durante uma discussão. Segundo a investigação, depois da morte, ele colocou o corpo da jovem sobre a cama e chegou a dormir ao lado da vítima. O corpo permaneceu trancado no quarto até ser localizado na última segunda-feira. O acusado foi preso e passou por audiência de custódia. A justiça converteu a prisão em flagrante em preventiva. Ele permanece preso no Presídio Regional de Tubarão, enquanto a Polícia Civil segue com a investigação do feminicídio. A gente está falando aqui e a gente está trazendo para você uma série de informações sobre essa questão do feminicídio, dos cuidados com a mulher, 20 anos da Lei Maria da Penha. Olha o desabafo e a fala forte dessa irmã. Desconfie, você mãe, você pai, olha o celular da sua filha, quando ela manda mensagem, dê sinais, tenha códigos, criem códigos entre vocês, para saber se está tudo bem, para vocês se comunicarem caso tenha alguma dúvida. Tenha sempre um código de emergência na família. Segredo, né, de família. Algo que relate que realmente as coisas não estão dando certo, que pode salvar a vida da sua filha. Pode salvar a vida do seu filho também, por que não? Mas, enfim, são tantos casos dessas jovens que acabam sendo iludidas e levadas a esse amor, eterno amor, e acabam assim, deixando a família lutada. A família chorando em cima de uma lápide pro resto da vida. Então, gente, cuidado. Você mãe, você pai, seja chato, seja persistente. Se não gostou, a minha mãe já é falecida há muitos anos, mas minha mãe falava sempre isso. Quando mãe e pai não vai com a cara de fulano, pode ter certeza que ele tá certo. A gente tem sexto sentido, a gente é protetora, pai e mãe sabe do que está falando quando tem amor pelos seus filhos. Então, você que está em casa, escute-os mais. Escute pai e mãe, eles têm sabedoria, eles já viveram tudo isso que você está vivendo agora. É chato? É. Às vezes dá vontade de sair andando? Dá. Mas eles são as pessoas que mais te amam na vida. Mais te amam na vida. E não deixe eles ficarem chorando em cima da tua lápide porque você não deu ouvidos a eles. Então, um abraço para essa família, força para todos que gostavam da Joviana, e a gente vai seguir acompanhando o caso. E você vai ver a seguir. A Unesc é uma universidade feita de modo coletivo, em um ambiente que impulsiona o desenvolvimento, estimula o protagonismo e gera impacto social positivo. Um hub de conhecimento que une pessoas e ideias, promovendo a inovação e a pesquisa científica, com reconhecimento em rankings e prêmios nacionais e internacionais. Multiplique seus conhecimentos, acelere as oportunidades, aprenda outras habilidades e ajude a construir o futuro. Quando nossa melhor versão encontra o que o mundo precisa, descobrimos nosso lugar de potência. Venha para o Unesc, uma universidade que forma, transforma, inova, impacta, desenvolve e surpreende. Encontre o seu lugar de potência. Matrículas abertas para a graduação multi. Unesc, a nossa universidade. Grandes empreendimentos começam com um projeto, mas são os detalhes que transformam uma obra em referência. E nos maiores empreendimentos da região, a Aluvetro está presente em cada detalhe que valoriza a arquitetura e garante desempenho para toda a vida. Das esquadrias de alumínio às imponentes fachadas de vidro, cada solução da Aluvetro valoriza a beleza e a sofisticação. Cada solução é desenvolvida com precisão, resistência e acabamento impecável. Aluvetro, excelência que valoriza grandes empreendimentos. No coração de Criciúma, a 99 Óticas reúne saúde visual e economia em um só lugar. Aqui você encontra consultas oftalmológicas com valor acessível e um atendimento acolhedor do início ao fim. Tudo para oferecer mais segurança e precisão na hora de cuidar da sua visão. Encontre o modelo ideal com armações por R$ 99 e lentes de alta qualidade para a sua visão.
Qualidade e conforto com atendimento personalizado. 99 Óticas, cuidando da sua visão com qualidade e economia. Existem sabores que nos fazem sentir em casa. No restaurante Mariotti, cada receita é preparada com carinho, tradição e aquele tempero especial que conquista gerações. Um ambiente acolhedor, perfeito para reunir a família, amigos e saborear uma verdadeira comida caseira. Todos os dias, um buffet completo, variado e preparado para você. Venha viver essa experiência inesquecível. Restaurante Mariotti, o sabor que faz você se sentir em casa. De volta com o nosso RTV News, edição dessa quinta-feira, dia 13 de agosto, 7h mais 5. Hoje é aniversário da minha colega jornalista Maíra Rabassa, que sempre está assistindo a gente também, como no Pod, ali de olho no YouTube, digitando suas notas lá do TN, do Tribuna de Notícias. Um abraço para todo mundo do TN também, que sempre quando dá uma espiadinha na gente. Beijo, Andressa Piva, todo mundo que está lá. E um beijo para Maíra, que hoje está de aniversário, um dos ícones do jornalismo de Santa Catarina. Olha só, Criciúma recebe nesse sábado o pré-lançamento do projeto Garra e Coração, uma iniciativa que começa a ganhar forma na cidade. Os detalhes, os objetivos do projeto e quem está, programando tudo isso e esse primeiro encontro, você acompanha agora na reportagem do Marco Búrigo. Conta, Marco! Michele Veiga, nós falamos aqui do Nações Shopping e por que estamos aqui? Nós teremos no sábado agora o pré-lançamento do documentário que conta a história do Criciúma Esporte Clube, Garra e Coração. E a gente vai conversar agora aqui no RTV News com o Thiago Ávila, que é o grande responsável por esse documentário que conta a história do grande clube aqui do sul de Santa Catarina, que começou lá na década de 40 com o Comerciário e que nos anos 70 virou a marca Criciúma. Na década de 80 mudou as cores para o amarelo, preto e branco e, obviamente, nos anos 90, a sua grande época, com título de Copa do Brasil, participações históricas na Série A, Libertadores da América. Thiago Ávila, nos fale um pouco desse teu projeto. Sábado vai ser um dia muito especial. O que você pode falar para a gente? Está ansioso, Thiago? Tô bem ansioso, Marco. Então, a gente vai lançar agora neste sábado. Vai ser no caso, a gente lança na quarta-feira, dia 19, mas neste sábado de manhã a gente vai fazer uma pré-estreia especial com imprensa, convidados e patrocinadores. Tá lançando o Garra e Coração, que é um projeto que vai contar, projeto documentário, vai contar a história do Criciúma Esporte Clube. Vai ser uma série documental. O nosso projeto tem a intenção de produzir 5 episódios sobre a história do Criciúma. Então, nesse mês de agosto, segunda metade do mês de agosto, a gente vai lançar o primeiro episódio, que vai se chamar Lembrando os Heróis do Passado, que vai contar bastante da história de como é que tudo começou no Criciúma. Vai começar a contar um pouco lá da fundação em 1947 como Comerciário Esporte Clube, contar um pouco de como é que foi os primeiros passos daquele time, os primeiros títulos daquele time, passando também pela construção do estádio Heriberto Wilson, as rivalidades com o Atlético Operário, Metropol, várias histórias que poucos torcedores do Criciúma hoje conhecem, Às vezes o torcedor do Criciúma hoje lembra sempre do Criciúma amarelo e preto, mas às vezes desconhece a história da época que o Criciúma foi azul ainda, Antes, que tinha outro nome, inclusive era Comerciário, Então a gente vai contar bastante dessa história aí no primeiro episódio do Garra e Coração. Ô Thiago, para quem está acompanhando aqui o RTV News, nos fale um pouco de como é que foi o teu trabalho, a pesquisa. Creio que você ouviu muita gente, A gente começou essa pesquisa já faz uns 2 anos, tudo, Eu lancei o livro 3 Estrelas, que é um livro que conta a história do Criciúma durante a gestão do Moacir Fernandes, e logo depois eu tive eu quis começar um projeto maior, de contar a história toda do Criciúma através realmente de um filme, no audiovisual, E aí, então, a gente, foi onde eu sentei ali com o pessoal da produtora, que é a Scar Produtora, conversei com meu pai, que me apoia bastante nos projetos que a gente faz, e a gente começou a produzir essa ideia de lançar esse documentário do Criciúma. Então foi 1 ano de planejamento e depois, para fazer a produção, mais 1 ano, então foi
foi 3 meses pesquisando na biblioteca municipal, indo ver os jornais da década de 50, 60, 70, assim, para fazer toda essa pesquisa histórica, né? Digamos, é uma pesquisa árdua e que quase ninguém conhece disso, né? Então foi basicamente pesquisar de página a página daqueles jornais para saber toda a história do comerciário, desses times da época, né? E aí depois foi botar o negócio, né? Botar a mão na massa, né? Foi entrevistamos 17 figuras, então, só para esse primeiro episódio, então a gente conta com jogadores que foram campeões pelo comerciário, historiadores, torcedores do Criciúma que conhecem bastante da história. A gente entrevistou o Fernando Carneiro, que foi o primeiro arquiteto e também ajudou na construção do estádio Heriberto Ilse. Tem acho que a figura mais histórica que a gente entrevistou foi o zagueiro Colombe, que está com 97 anos, é o cara que jogou no comerciário na década de 40 e 50, foi uma entrevista bem legal que a gente fez. Tudo isso, enfim, depois a gente fez a edição, demorou mais um tempão para editar todo o documentário, deu 1 hora só nesse primeiro episódio. Então, um documentário bem completo, tá muito bom, que vai marcar a história do clube e da cidade. Ô, Thiago, nesse primeiro episódio, na ordem cronológica da existência do clube, né, você aborda o quê? Que pedaço da história? De 1947 até 1970, com um pouquinho ali de quando o comerciário se torna Criciúma, então pega ali um pouco de 78 ali também. É basicamente esse o período de história que a gente conta nesse primeiro episódio. Sábado será para convidados, imprensa, patrocinadores? Exatamente, nesse sábado para o pessoal, vai ser imprensa, convidados, patrocinadores, o pessoal que vai está nos ajudando bastante. Depois, no dia 19 para frente, a gente abriu 5 sessões para o público, que aí tem 2 sessões aqui no Nações Shopping, mais 3 sessões lá no Shopping dela. Nesse do dia 19 vai ser o lançamento oficial no Shopping dela. Muito bom. Então, reforçando, o primeiro episódio aberto ao público será lá no Shopping dela, no centro da cidade, que foi ali que as primeiras conversas começaram, ali pertinho na Praça Nereu Ramos. Ali embaixo da Figueira, né? Tinha a Figueira e o Monumento do Mineiro. Foi ali que começou tudo, ali que também vai ser a estreia do documentário do Lembrando os Heróis do Passado. Tá certo. Thiago, muito obrigado, parabéns pelo teu trabalho, a RTV deseja sucesso para ti e para esse teu projeto. Muito obrigado, Marco, a todo mundo que acompanha na RTV. Tá certo. Obrigado, Thiago Ávila, falando com a gente. Então, o projeto Garra e Coração, com a pré-estreia nesse sábado aqui mesmo, no Nações Shopping, e depois com sessões abertas, tanto aqui no Shopping Nações, né, como no Shopping dela, na área central da cidade de Criciúma. O projeto Garra e Coração, que conta a história do Criciúma Esporte Clube. Michele, volto contigo. Obrigado, Marco. Que legal, né? A gente tem que falar de projetos como esse que trazem de volta à nossa memória o que significa todos os dias estar com o Criciúma Esporte Clube. E como eu já disse, né? Eu vim de fora e eu sei, gente, o quanto o Criciúma é falado lá fora. Há 20 anos, um pouco mais eu já estou aqui, mas há 20 anos eu já escutava falar de como era fantástico torcer para esse time. E ações como essa trazem esse vigor, essa memória mais ávida nossa, para trazer para as novas gerações o quanto é majestoso estar no Heriberto Ilse, o quanto é bom torcer para o Criciúma, é muito bom. Sábado a gente vai estar lá. Olha só, a Cocal Fest está chegando e a organização do evento está a todo vapor, divulgando a festa pelas cidades afora e também fazendo o seu convite para a população visitar Cocal do Sul nos dias do evento. A Amanda foi lá conversar com os organizadores para contar um pouquinho de como vai ser tudo isso. Cocal do Sul já está nos preparativos para receber o evento mais aguardado do ano, que é a Cocal Fest. Esse ano a Cocal Fest vai acontecer lá no bairro Jardim Itália, com a expectativa de reunir muita gente, porque vai ter show nacional, show local, e a gente vai saber os detalhes da programação dessa festa. Estou aqui com o secretário de Cultura e Turismo aqui do município, o Júlio Fogaça, ele que já está aqui nos preparativos para a festa. Mais uma edição. O que a gente tem já programado, que já pode divulgar para esse ano, Júlio?
Então, mais uma edição. Primeiro eu quero trazer aí que recentemente a gente escolheu a corte, né, a nova corte da 13ª Cocal Fest e da segunda festa do Colono e do Caminhoneiro. 3 meninas que vão representar muito bem o nosso município. E inclusive hoje, Amanda, a gente vai dar o start, né, que nós vamos sair oficialmente divulgando as nossas festas, porque são duas, na verdade, duas em uma, né, que é a Cocal Fest e a festa do Colono e do Caminhoneiro, na festa da gastronomia no nosso município de Nova Veneza, aqui vizinho. E claro, ali a gente já vai dar o start, né, com toda a programação, melhor, trazendo o que vai ter de melhor nessa festa, com o lançamento dia 28 de agosto, aqui na Praça Coberta, Marisa Terezinha Burgo Panhã, com a família, né, Dal Ponte, vamos servir uma pasta, enfim. E depois, claro, oficializando de 24 a 27 de setembro, a Cocal Fest e a festa do Colono e do Caminhoneiro, lá na Rua Coberta, no bairro Jardim Itália, com muitas atrações, valorizando sempre as bandas locais, a gastronomia, que são as entidades e associações de bairros que se envolvem, boas músicas, porque Cocal do Sul é um celeiro de bandas, a gente vai contemplar praticamente todas as bandas locais, shows regionais e, claro, o tão esperado show nacional com Lucas Luco, né? No sábado, show nacional com ele, e no domingo, o Tia Barbaridade. E temos novidade aí para sexta-feira, né? Com certeza, em outra oportunidade, a gente vai estar divulgando o que Cocal tem de melhor para oferecer, ainda mais nessa festa que resgata a história do município, que é o aniversário do município, 35 anos de emancipação política, administrativa, enfim, todos os caminhos em setembro trazem para Cocal do Sul. Pois é, Jura. E a gente tá aqui também nessa expectativa, vai ter mais novidades, a gente volta a conversar depois, tu vai trazer aí quais são os outros shows que vem por aí, a gente sabe que vai vir novidade. E além desses shows, agora a gente sabe também que tem toda uma programação também além dos shows, né, na Cocal Fest. Tem, como tu falou, da festa do Caminhoneiro, do Colono, tem mais programação também para abranger toda a família, né? Com certeza, a gente começa com o festival de dança, nós temos o encontro de corais da música italiana, nós temos Olimpíadas Coloniais, o desfile de máquinas agrícolas e caminhoneiro, missa campal, a missa, né, de ação de graça pelo aniversário do município de Cocal do Sul, corte do bolo e por aí vai, a exposição, a Expo Arte do Clube de Mães, muitas coisas boas vão acontecer na 13ª Cocal Fest e segunda festa do Colono e do Caminhoneiro. Tá certo, muito obrigada. A gente conversou aqui com o Jura Fogaça, ele que é o secretário de Cultura, de Turismo, que organiza todos esses eventos aqui no município. Então, setembro, né? Já o pessoal anotar na agenda, Cocal Fest, 13ª edição, a corte eleita já tá fazendo aí a divulgação da festa, começa a divulgação hoje já. Então você também aí em casa, anota na agenda para não esquecer, show nacional com o Lucas Luco, vai ter mais novidades ainda nessa festa, a gente já sabe que vai ser um sucesso. Fica um convite para todos para a 13ª edição da Cocal Fest. Oi, falou em festa, ela estava lá linda, né? Quando foi assessora do município de Cocal do Sul por alguns anos, ela apresentou a Cocal Fest, viu? Que nossa repórter é excelência, qualidade, até nas apresentações festivas por aí. Então, gente, Cocal Fest está chegando, uma boa oportunidade de conhecer mais a cultura e compartilhar desse momento tão especial com um município gostoso e aconchegante que é Cocal do Sul. 7h18, gente, já deixo o recado. Seu Célio Bolan hoje está em viagem com a família e por isso não pôde comparecer com a gente, algo que já estava programado, mas na semana que vem, na terça-feira, ele volta a falar de política aqui com a gente, tirando as dúvidas, já dando aí os seus prognósticos da campanha eleitoral, porque já vai estar tudo mais ajeitadinho. Então, terça-feira ele está aqui com a gente de novo, hoje está descansando um pouquinho, vai aproveitar o final de semana de frio e aí depois ele volta com a gente já aquecido na terça-feira que vem, tá bom? Então, mais o Democracia em Dia, o programa, né, foi ao ar ontem, super elogiado com o vereador Júlio Bittencourt, aqui do município de Criciúma, e reprisa nessa sexta-feira a partir das 23 horas para você que não acompanhou, acompanhar ou no nosso canal do YouTube, @RTV Criciúma, que tá lá já todo certinho. O seu Vitor já colocou as playlists lá, tá tudo bonitinho, tá ficando lindo. Agora a gente vai para um rápido intervalo e o Marco Búrigo volta já falando mais do Tigre. Atacante Otero aparece nos treinos do Criciúma e goleiro Ayrton também está recuperado. Quem apareceu pela manhã foi o lateral direito Marcinho, que inicia a transição da lesão na vértebra. Daqui a pouco detalhes do Tigre, que joga aqui sábado no Majestoso contra o Goiás.
coração de Criciúma, existe um lugar onde qualidade, bom gosto e atendimento especializado fazem toda a diferença. No centro do encanador, você encontra uma equipe preparada para orientar cada escolha, do projeto à instalação. As melhores marcas em torneiras, cubas, vasos, chuveiros, tubos e acabamentos para transformar qualquer ambiente. Centro do Encanador, referência em hidráulica e acabamentos sanitários. Visite nossa loja no centro de Criciúma. Estou aqui no Majestoso e aqui cada gol é incrível. Mas o estádio pode ser aí na sua casa com o Combo Copa da Network. São 800 MB de internet e mais Watt Brasil, com 4 acessos simultâneos, com acesso aos canais Sport TV, Premiere, ESPN e GETV e muito mais. Tudo isso por R$ 179,90 por mês no cartão de crédito. Torcedor inteligente faz a conta e escolhe Network. No coração de Criciúma, a 99 Óticas reúne saúde visual e economia em um só lugar. Aqui você encontra consultas oftalmológicas com valor acessível e um atendimento acolhedor do início ao fim. Tudo para oferecer mais segurança e precisão na hora de cuidar da sua visão. Encontre o modelo ideal com armações por R$ 99,00 e lentes de alta qualidade para sua visão. Qualidade e conforto com atendimento personalizado. 99 Óticas, cuidando da sua visão com qualidade e economia. Cuidar da saúde mental é cuidar da qualidade de vida. Eu sou a doutora Miliane Rossafa, médica psiquiatra, e acredito num tratamento individualizado que vai além do diagnóstico e da medicação. Atendimento especializado para ansiedade, depressão, TDAH e transtorno bipolar. A clínica conta com estrutura moderna para tratamentos especializados, incluindo aplicação de acetamina em ambiente seguro e monitorado. Agende a sua consulta e dê o primeiro passo para cuidar da sua saúde mental. Vai ser um prazer receber você. Voltamos então com o nosso RTV News, último bloco, 7 horas mais 21 minutos. Manda seu recado, manda sua mensagem, fale com a gente. Você é super bem-vindo e não se esqueça, nós estamos com o nosso canal do YouTube ativo, lindo, maravilhoso, para você estar lá com a gente. Deixa eu ver, pessoal. Ô, pessoal do Explodindo a Vaca, um beijo. Vocês sempre estão conosco, né? Não tem como. Galera que está assistindo, podia mandar mensagem também, deixe seu like, participa com a gente pelo YouTube, avisa que estamos nele e também a gente manda seu recado por aqui, tá certo? Olha só, gente, a Fundação Municipal de Esportes de Criciúma está preparando um campeonato de futebol especial para a idade de 50 a mais. Isso mesmo. E a Amanda Farias e o Nilson Carioca foram lá na FME saber mais sobre esse campeonato. Conta, Amanda. Chegou a vez das pessoas com a idade acima de 50 anos brilharem e mostrarem que são bons dentro de campo. A Prefeitura Municipal, através da Fundação Municipal de Esportes, divulgou que terá o Campeonato Municipal de Futebol 50 a mais para aquelas pessoas acima de 50 anos que gostam de futebol e vão mostrar que são bons dentro das 4 linhas. Eu vou conversar agora com a Rubinalva, ela que é responsável, né, a nossa presidente da FME, sobre essa grande novidade. Então, isso mesmo, Amanda. Segunda-feira, dia 17, abriremos as inscrições, então, para o Campeonato Municipal de Futebol de Criciúma. Então, as equipes têm que ser de Criciúma, dos 50 a mais. Então, agora ficaria aberto do dia 17 de agosto até 15 de setembro. E o dia 25, na outra semana, faremos uma reunião aí preliminar para discutirmos com os responsáveis das equipes sobre o regulamento. Então, a gente sempre alinha o regulamento antes, para que no Congresso Técnico, lá na frente, dia 17 de setembro, a gente valide o regulamento e decida o sistema de disputa da competição. Então, queremos aproveitar a oportunidade aí para convidar as equipes aí que já tem o pessoal mais experiente aí com a sua equipe de futebol, que se inscreva, né? Ligue ali na Fundação, no 3445-7015 e dê ali o seu nome, né? O nome do responsável, o nome da equipe, o seu contato, para que a gente vá organizando todo esse campeonato já desde agora. Além das inscrições de equipes, também dá para fazer inscrições individuais para quem não está participando dentro de um time, por exemplo?
Não, daí não, Amanda, ele tem que aí procurar uma equipe, né? Então a gente já sabe que tem na cidade, a gente tem muitas equipes organizadas que jogam amistosos aí todos os finais de semana. Então a gente agora vai dar oportunidade para que eles mostrem o seu futebol, como tu bem disse no início, e a gente faça também um grande evento, assim como fizemos o Campeonato Municipal, que encerramos faz pouco tempo. E é uma novidade bacana, né? Será que o grupo do cinquentão vai mostrar que sabe jogar ali? O que tu acha, Rubinal? Tem muita gente que joga bola aí, né? Quem sabe nunca perde, né, a habilidade. Então a gente convida e com certeza aí junto com o nosso governo faremos aí mais esse grande evento na cidade de Criciúma. Tá certo. E além disso, então, né, além desse campeonato pro 50 mais, a gente também vai ter a delegação viajando agora, né, do Parajasc nesse final de semana, é isso? Isso mesmo, sexta-feira vai a nossa delegação do Parajasc aí com a Solange, o Nelson, toda a equipe, o Cláudio, para Chapecó, né? Porque o Parajasc será em Chapecó. Nessa primeiros 3 dias será atletismo, então temos aí 20 atletas no atletismo, que são grandes campeões, com certeza trazendo grandes medalhas para a nossa cidade. Depois viaja a bocha paralímpica, basquete e cadeira de rodas. Então aí cada tempo, né, sobe uma delegação, né, sobe uma parte da delegação, vem outra e assim a gente vai, mas desejamos aí uns bons jogos para eles e agradecemos muito a sua dedicação. Nossos para-atletas são joia. Pois é, Criciúma está bem servida de para-atletas? Como é que está hoje aqui a cidade? Temos sim aí mais de 80 atletas e ficamos muito felizes, né, porque Criciúma, o ano passado, recebeu, né, o título de Centro de Referência do Paradesporto Escolar, né, e tinham 5 vagas em Santa Catarina, nós somos um dos escolhidos, então é muito importante para a cidade a gente ter, né, mais recursos, mais pessoas, mais atletas, né, disputando e começando com as crianças, né, com os pequenos na escola, a gente já vai lá, busca, né, a Solange vai organizando a participação deles, o treinamento e a gente está muito feliz, né, que temos aí muitas crianças já esse ano no xadrez, no tênis de mesa, que já despontaram, né, para que sejam aí grandes atletas, com certeza, para representar nossa cidade, Santa Catarina e quem sabe o Brasil. Tá certo, então muito obrigada, Rubinalva Ferreira, ela que é a presidente da FME, falando então sobre o Parajasc, que acontece nesse fim de semana, expectativa de muitas medalhas aqui para Criciúma e também as inscrições que abrem na segunda-feira, dia 17, para o Campeonato Municipal de Futebol para os 50 mais. Tá certo, Amanda, obrigado pelas informações. 50 mais. Parabéns para a turma dos 50 mais. Aqui, ó, tem 50 menos, se juntar tudo não dá meio time. Não vai. Parabéns à turma, é isso aí. Animação para continuar a vida e seguir no esporte. Vamos lá, gente, o Criciúma vai jogar nesse sábado, previsão de chuva, mas previsão de casa cheia. O Tigre tá empolgado, é líder da Série B, quer voltar a vencer e, claro, diante do torcedor. E o Marco Búrigo traz agora pra gente as informações do time de Eduardo Batista. Conta, Marco! Oi, Michele, essa novidade no ataque do Criciúma é o Otero. O Otero está pronto para o jogo do fim de semana. O Otero, que foi desfalque na última partida, estará de volta ao time do Criciúma. E com isso, Cauê Santos volta para o banco. Uma outra situação, Michele, é no gol. Hoje pela manhã no CT, quem treinou entre os titulares foi o Pedro. Mesmo com o Ayrton já estando em dia pela segunda semana consecutiva, participando normalmente das atividades. Então, o Pedro, jovem de 21 anos, deve ser mantido no gol e a novidade é o venezuelano Otero, o Scorpion, vai jogar no ataque do Criciúma. Provável formação do Criciúma para sábado aqui no estádio Heriberto Wilson. Pedro no gol, os zagueiros são César Martins, Rodrigo e Luciano Castan, William Lepo pela direita, Marcelo Hermes pela esquerda. Aliás, o Criciúma está tentando já renovar contrato com o Marcelo Hermes, mas num primeiro momento as partes não se entendem para uma renovação. Além dos alas tem o Eduardo, o Gui Lobo e o Felipe Mateus, e no ataque com o Otero voltando é Otero e Vagninho. Criciúma tem 40 pontos e se vencer o Goiás aqui no Majestoso vai a 43 e é muito mais da metade daquilo que precisa para alcançar o acesso ou como campeão ou como vice-campeão da Série B do Campeonato Brasileiro, Michele. Obrigado, Marco Búrigo. Que bom, né? Que bom que o Criciúma vai se revigorando aí para tentar chegar novamente à vitória e continuar na liderança da Série B. Nesse momento, pela Copa Sul-Americana, acredite se quiser, o Santos está perdendo de 1-0 para o Macará. 26 minutos agora do primeiro tempo.
Não sei quem ser o Macará. Gente do céu, olha, eu tô perdida. O equatoriano. Pronto, descobri. Time equatoriano. Santos 0. O Neymar sentiu, Vitor? Tu que estava observando aí, sentiu? Já foi substituído? Caiu fora? Pois é. Neymar sentiu. E o Santos está tomando aí. É o único jogo que está acontecendo nesse momento. Sul-Americana vai rolar essa semana, né? Aí tem ainda depois os jogos que vão acontecer também da Copa do Brasil, mas também hoje está jogando agora, 2 minutos para frente, Vasco e Olímpia, aí no Rio de Janeiro também, o Vasco tá empatando em 0-0. Então, Vasco e Olímpia, 0-0, Santos e Macará na Vila Belmiro, o Santos está tomando 1-0. Hoje ainda às 9h30 tem Cienciano e Botafogo, e amanhã, aí na semana que vem, Santa Fé e River Plate na fase 8ª de final, que já teve o Boca Juniors vencendo 3-1 Deportivo Recoleta, o Bolívar empatando em 1-1 com o seu São Paulo, o Tigres e o Torque ganhando de 1-0, o Atlético Mineiro vencendo o Bragantino por 1-0. Então, esses são os jogos da Sul-Americana que estão rodando nesse momento e vão rodar ainda hoje. Então, eu tenho o Vasco jogando, o Santos jogando, depois vai ter mais brasileiros. Enfim, amanhã o Itá comenta a rodada também da Sul-Americana. Com essa informação, a gente encerra o RTV News dessa quinta-feira. Lembrando para você que essas e outras notícias você acompanha seguindo as nossas redes sociais, nosso Instagram, nosso canal do YouTube e o nosso site, canal19.com.br, sempre bem abastecido e informado para você. Fiquem com Deus, façam uma boa quinta-feira, se acompanhe de guarda-chuva e jaqueta e a gente se vê amanhã. Tchau!